Boa noite a todos. Boa noite. Também boa noite a todos os nossos irmãos que estão assistindo pelas redes sociais. Que todos sejam bem-vindos a esta casa de oração, a este momento de oração. Então, neste momento, convido a todos para nos silenciarmos um pouco e sentir a espiritualidade neste momento. Vamos nos conectar com Deus, com Jesus, e agradecer, primeiramente, a esse Deus tão maravilhoso, bom e justo. Agradecer pela semana que tivemos, agradecer porque estamos aqui, todos reunidos. Talvez que a semana não foi tão boa, mas a gente está aqui, firmes, com o mesmo objetivo, e aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, para trazer um pouco mais do conhecimento sobre a doutrina espírita, Ronald José Gomes, o nosso companheiro de ideal espírita, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Araranguá, vai nos passar o que ele preparou com muito carinho. Vamos então enviar boas energias para que tudo que ele fez a gente consiga colocar em prática depois que a gente sair daqui. Pode, esteja à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar com vocês um pouco do meu pequeno conhecimento. E hoje eu estou aqui em caráter ad hoc, né? Porque era para estar aqui a nossa irmã, que eu não lembro o nome agora, e houve uma mudança não, nós resolvemos mudar horários, era para eu ter ido lá no Sombrio no começo do mês, aí eu troquei com o Joelson da nossa casa e ia vir no dia 29, ela pediu para mim vir aqui, que ela iria no dia 29 lá, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu estou aqui, depois desse vai e volta. Hoje é uma palestra da URI, um tema proposto pela URI, a União Regional Espírita Nona URI, né, que abarca aqui o sul de Santa Catarina, que é o sentido da vida. Então eu procurei buscar nas obras espíritas o movimento espírita, o que Allan Kardec, o que a obra diz sobre o sentido da vida. E quando a gente pensa em sentido da vida, né, quem já não fez essa pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Na realidade, a gente pode abrir, a gente pode desmembrar essa pergunta em 3 outras perguntas. Que seria, para que nós estamos aqui? Né? Para que nós estamos nesse mundo? Para que as pessoas estão nesse mundo? Ou melhor dizendo, os espíritos encarnam e vêm para esse mundo. Para quê? Qual é o propósito? Mais especificamente de cada um de nós, por que nós estamos exatamente onde estamos e por que nós convivemos com as pessoas que nós convivemos? Porque eu nasci aqui no sul de Santa Catarina, em Araranguá, né? Morei em outras cidades, mas por quê? Por que não na Noruega? Por que não na Dinamarca? Por que não na Suíça, né? Por que aqui? Né? E por que eu estou na família que eu estou? Por que eu tenho os filhos que eu tenho? Por que eu tenho a esposa que eu tenho? Por que não? Essas são dúvidas que todos nós temos, né? E por fim, encarnei, estou aqui, e agora? O que acontece? O que eu faço? O que eu tenho pela frente? Bom, vamos lá. Pegando a primeira pergunta, para que estamos aqui? A questão 132 do Livro dos Espíritos fala da finalidade da encarnação,
onde Kardec, a equipe do Kardec, pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Segundo os preceitos da doutrina espírita, todos nós somos espíritos que estamos encarnados neste planeta, né? E a nossa missão, nós nascemos simples e ignorantes, né? Nós nascemos simplórios, sem saber muita coisa, aliás, sem saber nada, e partimos numa jornada evolutiva rumo à perfeição. Esse é um dos principais pilares da doutrina espírita, um dos principais ensinamentos. E uma vez que nós estamos encarnados aqui, né, a resposta dos espíritos é bem clara. Deus lhes impõe a encarnação, a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja, Deus impõe. Isso é necessário para nós. Isso é da regra de Deus, é da lei de Deus. Nós precisamos encarnar. Para uns é expiação. O que é expiação? Expiação, eu vim para cá me recuperar de erros passados, erros pregressos que eu tive. Então é uma expiação. Eu vim aqui pagar pelos meus erros. Como? Cada um tem a sua forma. Para outros, uma missão. Eu vim aqui fazer alguma coisa. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, a gente vem aqui para encarar problemas, a gente vem aqui para passar perrengues, né? E vem aqui para aprender com isso. As vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é de pôr o espírito em condições de cumprir a sua jornada, a sua parte, na obra da criação. Para executá-la é que de cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, sob esse ponto de vista, as ordens de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, a gente vem, encarna nesse planeta, né? Esse planeta ele tem uma densidade material, ou seja, a gente é um planeta ainda, como nós somos espíritos, ainda no começo da nossa evolução, nós somos ainda espíritos rudes, nós ainda estamos na nossa infância espiritual, então nós precisamos de um material mais denso, que é o nosso corpo, que é esse mundo material. A ciência, a física já explica que toda matéria é energia condensada. Então nós estamos num nível de condensação, que é esse para nós agora, e a gente precisa desse. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai galgando os outros mundos que são mais etéreos, a matéria já não precisa ser tão densa, as dores materiais já não são tantas, e aí a gente vai para cada mundo conforme a nossa necessidade de evolução. Então a gente já sabe que está num mundo que a gente precisa estar. Ponto. Essa é a minha série onde eu estou matriculada. A gente entra lá, é como uma escola, a gente entra lá no primeiro ano, né, e vai galgando conforme a gente vai aprendendo, conforme o nosso mérito. Né? Conforme a gente vai aprendendo aquilo daquele ano, daquela série, né? Na minha época se chamava série. E aí a gente vai subindo em cada degrau da evolução. No caso, comparando a uma escola, a gente vai subindo cada série até terminar o primeiro grau, o segundo grau, uma faculdade, talvez, e assim por diante. A reencarnação, ela é também explicada na questão 171, onde Kardec e a sua equipe perguntam: em que se funda o dogma da reencarnação? A resposta dos espíritos é que a reencarnação é uma lei natural que permite ao espírito continuar seu aprendizado e reparar seus erros. Aí está aí a expiação. Quer dizer, a gente vem aqui para aprender e para nos recuperarmos de erros cometidos em outras vidas. Uma vez que uma das essências da doutrina espírita é a reencarnação, então, eu já estou reencarnando, eu já venho de várias reencarnações aonde eu cometi alguns erros, né? Onde eu dei umas pisadas feias na bola. Então, eu estou vindo, né, para expiar esses meus erros. Então, eu já posso... Isso explica por que eu estou aqui. Se eu olhar para quem me cerca, para o ambiente que me cerca, eu vou ter algumas diretrizes do porquê eu estou aqui. Principalmente pelos conflitos que eu tenho. Sabe aquelas coisas, pô, eu não sei por que aquele meu parente não vai. Aí tem alguma coisa. Mas o quê? Não sei, tem.
Às vezes não precisamos nem saber. Vamos, já sabemos que, ó, uma das orientações principais de Jesus Cristo foi: reconcilia-te com teu inimigo. E o que Deus faz? Bota a gente um perto do outro. Vocês vão viver um perto do outro para se reparar. Então, presta atenção naquelas pessoas que convivem contigo e há alguma coisa mal entendida ali. Ali tem alguma coisa a ser reparada. Ok? Então, a gente já começa a entender onde é que está o sentido da vida. Tem coisa que a gente precisa se reparar. Já da questão 144 a 146, a natureza do espírito e vida após a morte, Kardec investiga a natureza do espírito e a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Os espíritos explicam, aqui vem a parte boa, que a vida corpórea é uma fase transitória e que a verdadeira vida é a espiritual. A encarnação é uma oportunidade para que o espírito se purificar e evoluir. Novamente, vem aquela Kardec coloca, né? A obra dele, aliás, os espíritos colocam para Kardec: olha, vocês estão aí para evoluir. Vocês são espíritos imperfeitos. Nós, né? Somos todos imperfeitos, com qualidades e defeitos. Nós estamos aqui para recuperar erros do passado e nos melhorar. Eu já vi vários vídeos e algumas passagens de livro que todos falam, ó, todos os autores, todos os palestrantes, eles falam: nós vamos chegar, todos nós, sem exceção, vamos chegar um dia à perfeição. Uns mais rápidos, outros mais devagar, de acordo com o nosso esforço. Ponto. Mas é fato que o nosso destino final é a perfeição. Quanto mais nós formos resistentes a esse processo de busca da perfeição, mais sofreremos. Por causa da nossa própria resistência. Disso conclui-se que, na doutrina espírita, o sentido da vida está profundamente relacionado com a evolução espiritual e moral do ser humano. E para mim é a mesma coisa. Segundo o Espiritismo, a vida física é uma oportunidade para aprimoramento do espírito, que é imortal. Os pontos principais, aí resumindo, a finalidade da vida é atingir a perfeição espiritual. Isso envolve progresso moral e intelectual. Então, veja, a gente já sabe como, né, quais são pelo menos as ferramentas que a gente tem para cumprir esse objetivo, que é a moral e o intelecto. O que é o intelecto? A nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de criar, que todos nós temos, sem exceção. Seria um contrassenso, né, a gente ter que evoluir e não ter as ferramentas para isso. Quais ferramentas que Deus deu? Uma delas é a inteligência. O que quer dizer? Que é isso que quer dizer o intelecto, a nossa capacidade de pensar, de refletir, de aprender, né? E também, através do intelecto, compreender por que as coisas acontecem com a gente, ou pelo menos compreender de uma forma macro por que nós estamos aqui. A evolução espiritual. A doutrina espírita ensina que a vida é uma jornada de aprendizado e progresso espiritual. Cada encarnação ou vida terrena é uma chance de aprender lições. Então, nós estamos aqui em missão de aprendizado. Superar desafios e desenvolver virtudes como amor, caridade, paciência e humildade. Ou seja, a doutrina espírita é bem clara nisso. Nós somos espíritos que nascemos lá do zero, marco zero de cada espírito, né? Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque nós temos um começo. Então, o que acontece? Nós nascemos e partimos para uma jornada de crescimento. O que é esse crescimento? É desenvolver dentro da gente virtudes. O que são essas virtudes? A paciência, o amor ao próximo, a caridade, a humildade, sem a qual a gente não avança, né? E nascemos cheios de imperfeições. A maior delas, ou a principal delas, ou a que dá origem a tudo, o egoísmo. O egoísmo é o pai de todos os nossos males. Nós vamos pensar em... me escapou agora a palavra, mas se nós formos pensar em vaidade, ela nasce do orgulho.
do nosso orgulho de querer ser melhores que os outros. Se nós for pensarmos em soberba, nós vamos ver que ela nasce do orgulho também. Então, o orgulho tem lá seus filhos, suas filhas, que brotam todos dentro de nós mesmos. E a nossa missão aqui, como já que nós falamos em missão, é vencer o orgulho. E claro, na doutrina espírita, todos bem sabemos que não há como entender esse processo, não há como esse processo de evolução acontecer se não houver sucessivas reencarnações. Se nós não tivermos várias chances, se nós não tivermos várias oportunidades de evoluir. Né? Então, nós estamos aqui diante de mais uma oportunidade. Assim como a gente tem várias séries para chegar a uma formação de primeiro grau, depois mais várias séries sucessivas para nós concluir o segundo grau, e aí vem grau superior, pós-graduação, enfim. Nós temos várias encarnações para cumprirmos os nossos objetivos e, de uma forma maior, o nosso objetivo final, que é nos transformarmos em espíritos perfeitos, espíritos puros, enfim. Agora, mas por que nós estamos exatamente aqui? Vamos à segunda pergunta. Por que aqui no Balneário Gaivota, ou em Sombrio, sul de Santa Catarina, com a família que eu tenho, com as pessoas que convivem junto comigo? Voltando à questão 132, né, que é a finalidade de encarnação, diz assim, para uns é uma expiação. O que é uma expiação? É uma recuperação de um erro. Né? Quando, na doutrina espírita, ela deixa isso muito bem claro, por isso ela é consoladora, ela nos ensina que nós expiamos os nossos erros, não de uma forma, nós pagamos pelos nossos erros, não de uma forma como na lei de Italião, que dente por dente, olho por olho. Não, não é bem assim. Nós vamos nos recuperar fazendo, nos colocando diante daquelas pessoas, né, que para quem a gente fez algum mal, ou diante de quem nós tivemos algum conflito, para nos repararmos de alguma coisa que aconteceu lá atrás, seja ajudando essa pessoa, seja sendo ajudado por essa pessoa, estar ali justamente para tentar uma conciliação. Então, uma das formas que Deus, uma das oportunidades que Deus nos dá é nos colocar diante daquelas pessoas com a qual nós tivemos algum atrito lá atrás, com a qual nós podemos ter cometido um erro muito grave, provavelmente, e assim por diante. Aí vem a pergunta assim, mas como é que eu não lembro de nada? Se aquela pessoa que está comigo provavelmente teve algum problema, por que eu não lembro o que eu fiz? A doutrina espírita diz que nesse momento que nós estamos, como nós somos ainda um tanto quanto rudes, um tanto quanto vingativos, um tanto quanto irascíveis ainda, ou seja, nós sucumbimos muito fácil à raiva ainda, nós guardamos muito rancor, é mais prudente que a gente não lembre bem direito do que aconteceu. Vou contar uma história para vocês, que eu ouvi, que para mim dá uma ideia bem legal de por que a gente tem que esquecer as coisas, porque é um benefício para nós. Imagina que vocês têm um vizinho que vocês vivem às tuas, vocês não se suportam. E um monte de gente assim fez uma cara de que realmente tem, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Tu até evita de sair no mesmo horário que ele para ir trabalhar, só para não ver a cara dele, né? A gente sabe dessa história, né? Então, o que acontece? Um belo dia, as suas orações foram ouvidas e ele resolve mudar de endereço. Você dá graças a Deus, na primeira semana acende vela todo dia para o santo, enfim. Aquela coisa, né? Bem nossa. O tempo passa, já vai esquecendo, tal, nem lembra mais daquele vizinho. Um belo dia, quem decide mudar é tu. E para onde tu vai? Vai morar bem do lado dele. Imagina, vamos fazer um exercício de imaginação.
que você realmente esqueceu daquele vizinho. Não lembra mais, deletou da memória. Deu um apagão lá, deletou da memória. Veja, se eu realmente me lembrar dele, o motivo do conflito vem à tona e o conflito se reestabelece. O conflito acontece de novo, tudo na mesma... Vai continuar a mesma história. Agora, se eu realmente me esqueci, e ele também, ali há uma oportunidade da gente se conhecer melhor. Eu posso, de repente, por ausência daquela mágoa, daquele rancor, começar a observar que ele tem sim seus pontos positivos, suas qualidades, e pode nascer dali um relacionamento pacífico, um relacionamento interessante e até um relacionamento muito profícuo. Então, é fácil perceber que sim, é uma bênção a gente esquecer. É uma oportunidade, uma chance que a gente tem de recomeçar aquele relacionamento e nos recuperarmos daquele erro que nós dois fomos responsáveis lá atrás. Porque nunca é um responsável só. Pode ter um que seja mais culpado, mas ambos são responsáveis por aquele relacionamento. E assim, é mais um motivo de por que nós estamos exatamente aqui. Então, se a gente quiser ter assim uma noçãozinha, porque saber exatamente por que ainda não nos é permitido, mas se a gente quiser ter uma noção, uma diretriz, um cheiro, como diz a minha esposa, né? Precisa ter um cheiro mais ou menos de o que eu tenho que fazer, observa a tua vida. Observa aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você tem alguma restrição. Para e olha para você mesmo. As nossas soluções estão dentro da gente. Né? Deus manda a gente para cá, além, né? A gente vai ter que passar problema, não tem saída, gente. É assim mesmo. Aí, mas ele manda também recursos, ferramentas, inteligência, capacidade de trabalhar. Viver em sociedade é um recurso que Deus nos dá porque nós aprendemos uns com os outros. Se nós morássemos isolados numa ilha deserta, a gente não vai aprender nada, a gente não vai evoluir nada, porque nós evoluímos, nós aprendemos pelo relacionamento que nós temos entre nós mesmos. Então, ele também traz as soluções. O problema é que a gente é muito resistente a olhar para nós mesmos, por causa do nosso orgulho. Porque se a gente olhar para nós mesmos, como Sócrates disse lá atrás, na antiga Grécia, queres ser feliz? Conhece a ti mesmo. Só que a gente acha bacana isso, bom, vou conhecer a mim mesmo, que legal, vou me conhecer. Só que a gente não entende que eu vou ver muita coisa ruim. Porque nós somos muito imperfeitos. Nós somos muito rudes ainda. Então, eu preciso olhar para os meus defeitos. Eu preciso olhar para o meu sofrimento. Eu preciso olhar para o que acontece comigo, como eu reajo, da forma que eu reajo, para me entender e começar um processo de reforma íntima, um processo de melhora. E aí, na questão 132, ele diz, mas para alcançarem os espíritos respondem, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a gente veio para passar alguns perrengues, sim. Então, olhem para esses problemas que a gente passa. E, claro, Deus deu todas as ferramentas para que a gente, deu todas as condições para que a gente consiga vencer esse desafio, né? Como está lá no Evangelho, Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. O que é o fardo? O problema. Traduzindo, Deus não dá um problema que a gente não possa resolver, ainda que o problema seja conviver com ele. Mas uma doença incurável, né? Uma deficiência, qualquer que seja, aquilo ali é para a gente conviver e aprender. E espiar. Espiar no sentido de nos depurarmos, nos recuperarmos de algo que nós fizemos lá atrás. E aí, existe uma coisa, um preceito da doutrina espírita, na verdade não é da doutrina espírita, é um preceito que a doutrina, da lei de Deus, que a doutrina espírita nos esclarece. Por isso que a gente chama aquela consoladora, que é a lei de causa e efeito, né? Ou a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito,
onde as ações de uma pessoa têm consequências que podem se manifestar nessa vida ou em vidas futuras. Tudo que a gente faz de errado, a gente vai ter que recuperar. Ninguém sai desse ciclo sem pagar o último centil. Centil. O que quer dizer centavo? Está lá no Evangelho. Tá? Essa lei promove a responsabilidade pessoal, porque nós somos responsáveis. Se hoje eu estou sofrendo alguma coisa, alguma vicissitude, se eu estou tendo que espiar alguma coisa, é a minha responsabilidade perante o que eu fiz lá atrás. Provas são desafios que escolhemos enfrentar para testar e fortalecer o nosso espírito. Antes da gente vir para cá, a doutrina espírita nos esclarece que, sim, a gente aceitou o encargo, a gente aceitou o que veio fazer aqui. Foi programado. Né? Os espíritos, existe uma programação reencarnatória onde a gente olha e diz, o que vai dar para fazer? Vai dar para fazer isso, isso, isso. Ok, vamos lá. Não, vamos fazer só isso, vamos fazer só aquilo. Mais ou menos assim, tá, pessoal? Contando 100%. Acho que é isso, tá, pessoal? Não lembro. Então, assim, quando a gente diz, eu não pedi para nascer, mentira, pediu sim. Tá? Nós pedimos e fizemos força. Por quê? Porque a gente vem aqui, né, passar por essa vida, aprender nessa vida, com os sofrimentos que estão no nosso caminho. Às vezes é muito duro, mas a gente quer passar por isso no fundo da nossa alma, no fundo da nossa consciência, a gente quer passar por isso para cumprir mais uma etapa. Nem sempre a gente consegue como gostaria de ter feito. Mas está lá na nossa consciência que a gente precisa fazer isso. Então vamos olhar para nós. É em nós que está a solução. É dentro de nós que nós vamos encontrar as soluções. Certo? Então por isso que nós estamos aqui. E como é que a gente faz? Já contei algumas coisas, né? Olhar para nós. E aí, a doutrina espírita, aqui vou falar de Jesus Cristo, tá, pessoal? Tipo assim, como fazer isso? Jesus veio para nos acudir e dizer, ó, vocês têm que fazer assim, tá? Para cumprir tudo aquilo lá atrás, vocês têm que fazer assim. Cabe aqui contextualizar. Quando Jesus Cristo veio ao mundo para nos orientar, que reverbera até hoje, que está batendo no nosso ouvido até hoje, e que ainda gera tanta controvérsia, quando Jesus Cristo veio, o pensamento lá de Roma na época, ele tinha vindo da Grécia Antiga. O que os gregos achavam? Qual era o pensamento dominante? Eles achavam que era assim, ó, não, a natureza guia tudo. Então, se eu sou um escravo, é porque eu nasci para ser escravo. Eu preciso estar alinhado com a natureza. Então, o vento venta, a chuva chove, o sol aquece, o sol brilha, porque ele tem que fazer isso. E se eu estou aqui, se o meu talento, se o que eu sei fazer é ser um soldado, então eu nasci para ser soldado. Se eu sou uma pessoa que sei lutar, lá na Grécia da época, tá, pessoal? Se eu sou algo adepto a lutas, então eu vou cuidar da segurança. Se eu sou um pensador, se eu sou alguém que lida bem com o pensamento, eu vou ser um líder da nação. Vou lá para os líderes. Se eu sou um escravo, eu sou um escravo. Eu tenho que me contentar com isso. Então, o que Jesus... Para eles, esse determinismo da natureza, essa lei da natureza, né, ela era definitiva. E aí estava todo mundo em paz, tudo certo, né? Eu sou assim, nasci para ser assim, ok. Então trata de se harmonizar com o universo e aí que é aí por aí que tu vai ser feliz. Isso é definitivo, isso é a conclusão da ideia, ok? Só que o que Jesus Cristo veio fazer? Sim, existe esse determinismo que nessa vida eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas isso, e é aí que Jesus Cristo vira a chave e quebra o paradigma, e é por isso que deu toda a confusão. Que ninguém entendeu. Claro, ele foi lá e mexeu no status quo da turma, né? Aí a turma não ia gostar, é fato. Ele disse, não, isso é um ponto de partida. Ok, você pode estar escravo, você pode ser agora um soldado, você pode ser agora um estadista. Mas isso não quer dizer que você tenha que ser sempre isso.
Isso é um ponto de partida. Daí tu começa a, se você quiser, mudar a sua vida. Ou mudar a sua forma de ser. Não precisa ser só na questão função social. Mas veja, se eu hoje sofro porque acho que todos os problemas me acodem, que não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu posso começar a entender. Mas espera aí, por quê? Se eu nasci aqui, por quê eu sou assim? Ou porque eu nasci nessa família? Ou porque isso aconteceu comigo? Qual o propósito disso? E ele começa a nos dar caminhos para entender e para fazer daquilo um ponto de partida. Em vez de ser algo estanque, algo definitivo, pelo contrário, aquilo é só o ponto de partida. Então, assim, eu nasci sim aqui, nesse local, nessa ordem natural de coisas, mas eu tenho a possibilidade de mudar isso. Na doutrina espírita, ela chama de livre-arbítrio. Legal, só que o seguinte, como eu sou imperfeito, como eu sou cheio de defeitos, como o orgulho impera dentro de mim, é óbvio que eu vou cometer erros. É óbvio que em outras vidas nós cometemos erros. E a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos dá quantas chances precisarmos. Eu acho até, pessoal, particularmente, que às vezes, quando a gente está teimando e não querer andar, a espiritualidade vem e dá um empurrão na gente, anda, porque tu já está demorando. E por isso que às vezes eu acho que é nessas horas que a gente sofre um problema um pouco maior. Mas enfim, vamos em frente. Porque a distribuição de talentos no mundo, ninguém é igual a ninguém. Ela é desigual. Nós somos diferentes uns dos outros, inclusive em talentos, inclusive em capacidade. Não que um seja melhor. Alguns são mais adeptos a um estilo de vida desse jeito, outros mais a esse, outros gostam mais desse tipo de trabalho, outros de outro. Mas por que isso? Isso não é determinado pela natureza. Isso é determinado pelo curso da vida que a gente escolheu. Isso é resultante de todas as vidas passadas. Cheguei até aqui. Como dentro dessa vida, a soma dos meus dias, desde o dia que eu nasci, me trouxe até aqui, porque eu fui estudar, eu morei em outras cidades, tudo por escolha minha ou dos meus pais, quando eu não tinha a capacidade de escolher ainda. Mas tudo que eu fiz e que eu deixei de fazer resultou em estar aqui agora, nesse momento. Inclusive a troca lá do Joel, do dia de palestra. Sim, é isso mesmo. Resultou em eu estar aqui. Então, está na nossa mão criar esse caminho, buscar essa perfeição. Somos nós que decidimos porque nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá o direito de escolher nossos caminhos, mas também a responsabilidade de ter que arcar com as consequências de tudo aquilo que nós fizemos, boas ou más. Então, está na nossa mão, a responsabilidade é nossa. E se agora estamos sofrendo, é porque não estamos entendendo esse processo. Não estamos entendendo que viemos aqui sim para cumprir algo que já estava pré-determinado. Devemos nos conformar com isso? Não, não é uma questão de nos conformar. Devemos sim aceitar e fazer dessa aceitação um ponto de partida. E agora? Bom, e agora eu vou ver como é que eu vou, com tudo isso, ter uma vida mais... aceitar mais essa vida e trilhar essa vida para que eu cumpra mais uma etapa da minha missão de perfeição. Então, estamos aqui para isso, para entender o porquê, o objetivo da vida, né? O sentido da vida, entendemos o porquê, ou temos pelo menos um entendimento superficial do porquê estamos aqui, e tomar esse entendimento, essa aceitação, e passar a trabalhar para o nosso aprimoramento, com as ferramentas que Deus nos deu, porque Ele nos deu, toma. Isso está muito bem explicado na parábola dos talentos. Ele diz que o reino de Deus é como um senhor, dono de propriedade, que ele sai em viagem e dá. E aí a distribuição é desigual de talentos. 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro.
conforme as suas capacidades. Ele deu aquilo que cada um poderia suportar, ou uma quantia de dinheiro com a qual ele saberia trabalhar. Os 3 saberiam, mas um foi 5, o outro foi 3 e o outro foi 1. O que ganhou 5, trabalhou, prosperou, fez aquilo render, devolveu mais. Assim como o segundo, o último pegou o seu talento e não fez daquele talento um ponto de partida. Ele ficou naquele talento, como se aquilo fosse definitivo. E não devolveu ao Senhor multiplicado. E o que o Senhor fez? Não, meus escolhidos são aqueles. Claro que a gente sabe que esses meus escolhidos, ele não vai abandonar quem tinha 1. Mas aqueles 2, já que nós falamos em escola aqui, passaram de ano. Aquele vai ter que repetir. Vai ter mais uma chance para aprender a lição que os outros 2 aprenderam. Então, a parábola dos talentos mostra, esclarece bem isso, né? Dá assim, uma ideia muito clara do que nós estamos fazendo aqui. Que nós temos que pegar aquilo que nós somos, onde estamos, tentar desmistificar um pouco, parar de reclamar e dizer, né? E entender que nós temos os problemas, mas também temos as condições de passar por aquele problema e fazer disso um ponto de partida. Pega a tua cruz e me segue. E aí a gente começa a andar em direção à perfeição. E aí, esse andar em direção à perfeição, a gente faz pela nossa reforma íntima. Por isso que para mim é muito claro que está tudo dentro da gente. O que eu tenho que resolver? O que está dentro de mim. Ah, mas e o conflito com aquela pessoa da minha família? Está dentro de mim. Vou me observar. Por que esse conflito não se resolve? Porque há alguma coisa dentro de mim que precisa mudar. O que eu preciso fazer para que esse conflito se resolva? Bom, pode ser que seja só ter paciência no momento e esperar o momento certo. Pode ser. Pode ser que eu esteja travando tudo. Não sei. Cada um tem sua história. Por que eu estou nessa situação que eu me encontro? Até mesmo material. O que eu posso fazer? Em vez de ficar reclamando das circunstâncias da vida, vou criar as minhas circunstâncias e todo mundo tem condições para isso. Embora às vezes nos pareça tão difícil. Né? Às vezes nós pegamos caminhos, né, que não são os mais adequados. Às vezes é preciso parar, olhar para dentro de nós, fazer as nossas reflexões e dizer, por onde eu vou? Porque existe uma coisa, pessoal, muito interessante. Existe com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, pelo menos a maioria de vocês, que diz, quando a gente começa a fazer alguma coisa, o universo conspira a favor da gente. Esse universo conspira, como muita gente gosta de dizer, para mim é o seguinte, eu estou aqui agora. Se eu estou lamentando, se eu estou só reclamando, se eu não estou a fim de fazer força, cara, a espiritualidade está aqui do meu lado, está aqui do nosso lado, ela sempre vai estar. Só que eu não dou vez para ela chegar. Agora, se eu digo, não, vamos lá, pessoal. Dá sim para fazer alguma coisa. E resolvo investir meu tempo em coisas boas, resolvo aprender mais coisas para melhorar o que eu tenho que fazer, resolvo olhar o que Jesus Cristo ensina e tentar seguir as orientações dele, eu tiro essa carapaça de raiva, essa carapaça essa armadura da reclamação, toda essa vibração negativa, e eu passo a dar acesso que a espiritualidade me ajude. Claro, sem esquecer que está lá nos livros dos Espíritos, né? Desculpa, no Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Há uma parte minha que ser feita. Né? Ou, como diz, pedisse e vos será dado. Mas eu tenho que saber pedir, eu tenho que pedir e merecer. Então, todos nós temos essa capacidade. A gente precisa olhar mais para a gente e descobrir onde ela está. Porque Deus descreve tudo dentro da nossa consciência. Inclusive aquilo que a gente tem que fazer. Então, pessoal, já encerrando aqui, o sentido da vida é justamente esse. Que a gente compreenda o que se passa conosco, que a gente entenda que nós estamos no caminho
no meio de uma jornada em direção à perfeição, que existe nesse momento, nesse dia, a tarefa do dia. Existe a tarefa dessa encarnação. Cabe a nós encontrá-la, aceitá-la e tratar de fazer dela um ponto de partida. E a partir daqui, o que eu vou fazer? Né? Porque tudo está na nossa capacidade do que fazer com tudo que acontece e com tudo que nos é dado. Para vocês entenderem. Immanuel Kant, que era um filósofo ali do século XVII, mais ou menos, XVIII, não sei bem direito. Ele dizia que nada na natureza, nada na vida, ela é boa ou má em si, a não ser a vontade. O que quer dizer não é bom ou mal em si? Tudo vai depender do que eu faço com aquilo. Né? Tudo vai depender, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, o dinheiro. Ele é bom ou ele é mau? Depende. Posso fazer coisas boas e coisas ruins. Eu posso construir um hospital, eu posso financiar uma guerra. Até mesmo o amor, né? Se bem que o amor é uma coisa assim que eu acho que a gente não sabe direito bem o que é. A gente tem alguns, mas mesmo assim, com o que a gente sabe dele, às vezes a gente pisa na bola também. O que é bom em si é a vontade. A vontade é aquilo que nos impulsiona. A vontade ela é absoluta em si. É o que nós temos. Então nós precisamos fazer dessa vontade a nossa força motriz. Porque se a gente direcionar a vontade para as coisas boas, isso vai se transformar em fé. Depois da fé vai vir coragem, vai vir confiança, e são tudo coisas que a gente constrói dentro da gente. Nada é nos dado. O talento, a confiança, a coragem, a fé, a gente constrói. Não é uma coisa que a gente vira uma chave, a gente constrói aos poucos. À medida que a gente vai colocando em prática as coisas que a gente aprende, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. Se a gente tiver paciência e tiver perseverança para, quando dá errado, a gente refazer o caminho e tentar novamente, vai dar certo. E aí a nossa confiança vai aumentando, a nossa fé vai aumentando. A gente vai construindo dentro de nós a fé que a gente precisa, a confiança que a gente precisa e começa a andar na linha em que Jesus Cristo veio nos ajudar. Esse, não sei se eu fui claro, o sentido da vida. É olhar para nós mesmos e entender que nós somos espíritos em construção, nós somos espíritos em desenvolvimento e vamos sim um dia chegar à perfeição. Se vamos levar mais ou menos tempo, vai depender do nosso esforço. E, nesse esforço, né, se a gente nos colocar em linha com isso, se a gente fizer o esforço que precisa ser feito, a paz virá, porque não precisa nos transformar em espíritos perfeitos para ter a paz que a gente quer e nem a felicidade que a gente quer. A felicidade é o próprio caminho, a felicidade é a própria fato de nos sentirmos buscando, às vezes a coisa não está muito clara, mas só o fato de nós sabermos que estamos buscando isso, estamos alinhados com isso, já começamos a criar dentro de nós, né, o campo fértil para nascer não só a paz, mas a felicidade que a gente busca. Fiquem com Deus, por hoje era isso. Espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco essa complicada pergunta de que é o sentido da vida. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana. E obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada, Ronald. Nesse momento que nos encaminhamos para a segunda parte dos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa caridade,
orar pelos nossos irmãos que estão precisando, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos asilos, que estão pelas ruas. E neste momento, então, convido a todos para sentar da melhor maneira possível, nas cadeiras e nas suas casas também, sentem da melhor maneira possível. Feche os olhos, sintam forte a presença de Jesus e que neste momento a espiritualidade estará em cada um dando passe coletivo. Pensemos em coisas boas. Vamos lembrar daquelas pessoas que a gente gostaria que estivesse recebendo um passe de cura, um passe bom de energia. Vamos sentir essa força em nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. A todos uma boa noite, e vamos em paz e tenham uma boa semana. Os que precisam